Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, você poderá conferir uma entrevista com o professor do Departamento de História da UFSM, Jorge Conrad, dando início a uma série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil. Uma reportagem sobre a ordem de retirada enviada pela Prefeitura da tenda dos familiares das vítimas do incêndio na Boate Kiss. Além de informações sobre a Assembleia dos Docentes da UFSM e das atividades do dia de paralisação. Neste ano de 2014, o golpe civil-militar no Brasil completa 50 anos. O golpe foi um dos temas discutidos durante o último congresso do ANDES, Sindicato Nacional, e que definiu a luta por memória e por justiça como um dos eixos para este ano. E é por isso que, a partir de hoje, o De Docente dá início a uma série de entrevistas sobre a temática. E o nosso primeiro entrevistado é o professor do Departamento de História da UFSM, Jorge Conrad, membro do Comitê Local da Comissão da Verdade e pesquisador da época da ditadura. A Comissão Santamarense pelo Direito à Memória e à Verdade é uma comissão organizada como tantas outras em nível nacional, buscando a verdade sobre esse período da ditadura. Nós, assim como outros comitês, temos procurado fazer ações públicas, debates, para que muito do que ainda não foi esclarecido sobre aquele período seja para a sociedade brasileira. Principalmente nessa luta nacional sobre os desaparecidos políticos e também, não de forma secundária, mas muito importante para todos nós, a abertura dos arquivos da ditadura. Então, o comitê local tem essa característica. Além disso, traz para Santa Maria as questões relativas ao período que ainda não são esclarecidas. Então, sobretudo, uma das ações importantes que saíram em 2013 foi de colocar cartazes sobre os desaparecidos de Santa Maria, ou da região. Assim, nós apresentamos nesses cartazes para a população a pergunta: onde está o corpo de Silão Cunha Brum, aqui de São Cepé, de Luiz Renato Pires de Almeida, de Formigueiro, e naquele momento do Joaquim Cerveira, que é um militar santamariense. O Joaquim Cerveira, se é verdade o que o Cláudio Guerra, ex-integrante da DOPS do Espírito Santo, em livro também lançado há cerca de 2 anos atrás, teria sido sequestrado no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em 1973. É ali que no livro dos familiares sobre os desaparecidos políticos aparece o último momento dele vivo, mas ele teria sido trazido para o Brasil e incinerado, segundo Cláudio Guerra, naquele forno da fazenda em Campos do vice-governador da Guanabara, lá na década de 70. Então aí teria sido o paradeiro último do Cerveira, que é santamariense. Mas enfim, a questão de Santa Maria envolve o que foi feito aqui nas unidades militares, as prisões, as questões que envolvem a própria Universidade Federal de Santa Maria, porque havia ao menos investigação, delação. Houve colegas da UFSM que, como professores, foram caçados, assim como vereadores. Então é um pouco de entender a ditadura na realidade local. Eu mesmo escrevi um artigo que saiu a público em 2006 pela Comissão Estadual do Acervo da Luta contra a Ditadura, onde eu incluí, além dos 3 já citados, com atuação em Santa Maria, o Luiz Teixeira Lisboa, irmão do compositor e cantor gaúcho Ney Lisboa, que estudou na UFSM.
ele foi o primeiro dos desaparecidos políticos a ser encontrado entre os que eram buscados pelos familiares no nosso país, ainda na década de 80, pela Suzana Lisboa, que encontrou ele no Valão de Perus, que era um local de desova de prisioneiros políticos que eram executados pela ditadura. A execução de prisioneiros políticos direta, ela se deu principalmente durante o governo Médici, no auge da repressão. Então, como no Araguaia, onde Silon Cunha Brum, que é o exemplo que eu também já dei, até hoje não se tem o corpo, né? Essa era uma prática de não se fazer prisioneiros. Bom, hoje, essa era, por um lado, a impressão que dava aos pesquisadores e historiadores no primeiro momento. Hoje há evidências de que o próprio Silon teria ficado preso durante um tempo. Ele desapareceu no Araguaia no Natal de 1973 e teria sido executado um pouco depois, 2 meses, 3 depois do início de 1974. Então é para isso que precisam mais investigações. Sobre Santa Maria, essa é uma cidade, né, que não só eu defendo isso, mas muitos pesquisadores, mas principalmente nós temos levantado isso em alguns artigos, de que Santa Maria foi decisiva para o golpe aqui na região sul do nosso país. Por quê? Porque primeiro tinha o segundo maior contingente de militares do Brasil já em 64. O Olímpio Mourão Filho atuou aqui de 61 a 63. Depois foi transferido para Juiz de Fora e é aquele general que comanda os tanques que saem em direção ao Rio de Janeiro e estacionam na frente do Maracanã em 64. A articulação, isso já disse o René Dreyfus, que é um cientista político já falecido, ex-professor da Federal Fluminense. A articulação, então, do Mourão Filho aqui era com o IPSU gaúcho e mais setores da Farsul e da Igreja Católica que após 61, após a campanha da legalidade, não aceitaram o resultado da legalidade e começaram a preparar o golpe de 64. Aliás, nós temos dito que 61 explica muito do golpe de 64. Por quê? Porque foi um golpe adiado. Eles tentaram já fazer o golpe em 61. Bom, a rede da legalidade de Santa Maria, que se ampliou a partir da criação dos CRDs, os Comitês de Resistência Democrática, tiveram, por exemplo, na liderança, operários da aviação férrea, como o Baltazar Melo, como o Onofre Dornelles, pessoas da linha de frente da defesa da legalidade. Esses são os primeiros a serem perseguidos no pós-64. As intervenções começam na Cooperativa da Aviação Férrea, no Sindicato da Aviação Férrea e um pouco depois no Sindicato do Vestuário. Então, não foi após o AI-5 68 que a repressão aos movimentos sociais se dá em nível nacional. Operários e camponeses são os primeiros perseguidos e Santa Maria não ficou fora disso. O Comitê Santamariense, que tem integrantes da universidade, sejam docentes ou sejam estudantes acadêmicos de vários cursos, tem, em momentos públicos, reivindicado isso. Nós entendemos que, assim como outras IFES, a UFSM deveria também tomar iniciativa de algo nesse sentido. O comitê, que é externo à instituição, não tem esse poder. Eu aqui gosto de dar o exemplo recente da Unicamp, que criou o seu comitê e deu o nome, inclusive, a um dos grandes sociólogos desse país, que é o Ottaviani, professor cassado em 68, assim como foi o Florestan Fernandes na USP. Aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso também estava ali, assim como professores da casa, o Eduardo Rolim, professor da medicina, assim como outros colegas que foram perseguidos ao longo do tempo. Essa verdade sobre o que aconteceu internamente na UFSM, ela também tem que ser. E o comitê da instituição nos parece que seria o mais apropriado para isso. Nós tentamos, eventualmente, buscar algumas informações
A alegação histórica dos reitores, inclusive desde a volta à democracia no pós-85, foi de que a Assessoria Especial do Serviço de Informações, a AES, que fazia o trabalho da SEI na universidade, quando foi destituída dessa ação na instituição, toda a documentação de lá, inclusive o cofre existente numa sala da reitoria, estaria vazio. Essa então é a informação oficial. Para onde foi essa documentação produzida ao longo das indicações, das investigações, das delações, seja que nome a gente der, para o que aconteceu na nossa instituição? Tá? A nossa instituição, em 68, deu o doutor honoris causa ao ditador Costa e Silva. Então, o que levou, à época, a essa deferência, porque é inadmissível, do ponto de vista da ciência e da cultura, não há contribuição nenhuma, a não ser uma política de época, né, de defesa da ditadura para levar a essa situação. Aqui não se trata de tirar esse título, né, de um ditador, mas isso aconteceu. Então nós temos outras situações onde não estudantes atuavam como estudantes meus seus colegas para delatar colegas. Então o que aconteceu nesse período nos parece que também, chegando-se a essa verdade sobre a nossa instituição, também terá um caráter pedagógico. Um caráter pedagógico de que a memória buscada sobre o período transformando-se em história é um exemplo do que também na instituição não se deve repetir. As estruturas da UFSM, administrativas, sobretudo estatutárias e regimentais, essencialmente são da época da ditadura. Passados 30 anos de 1885, elas permanecem. As formas de representação, desde o colegiado departamental de curso, passando pelos colegiados superiores. Se fala muito em estatuinte na UFSM. Por que até hoje não tivemos a estatuinte? Me parece que as estruturas autoritárias da ditadura que impediram ao longo do tempo. E isso é uma marca, né, na própria democracia interna da instituição, ou a falta de democracia, melhor dizendo, que ainda é uma dívida que se tem, né, com a própria instituição. Se a instituição ela abriga parte da sociedade, então é a sociedade não só local de Santa Maria, mas todos aqueles, né, que transitarão pela UFSM. Nos parece também que precisam saber desse acontecido, porque obviamente se você tem o resgate da história e da verdade, da memória que se transforma em consciência, outras medidas poderão ser tomadas, coletivas, para que nós rompamos, né, com os entulhos da ditadura que permanecem, obviamente não só na UFSM, em toda a sociedade brasileira, em todas as estruturas políticas e sociais. Em Santa Maria não seria diferente disso. Na última segunda-feira, dia 17, os docentes da UFSM estiveram reunidos em Assembleia Geral para deliberar a participação ou não no Dia Nacional de Paralisação do Funcionalismo Público, que aconteceu no último dia 19, quarta-feira. Os docentes da UFSM decidiram por paralisar apenas no turno da manhã e também realizaram uma atividade formativa sobre a carreira docente durante esse período. O presidente da SEDUFSM, Rondon de Castro, explica a decisão. O que se trata é a possibilidade da gente deflagrar uma discussão, um debate com relação às pautas locais. Então nós vamos aproveitar o dia 19 como uma forma de uma assembleia, um prolongamento dessa assembleia que está em caráter permanente para a gente poder fazer a discussão das pautas locais e de todas essas coisas que em relação à precariedade, condições de trabalho, produtivismo, tudo isso será discutido a progressão na universidade que faremos para discutir nesse dia 19 como parte do Dia Nacional de Paralisação. Então temos atividades para esse dia. Durante a paralisação do dia 19, os professores realizaram mais uma assembleia em que debateram a carreira docente. Ricardo Rondinel, professor do Departamento de Ciências Econômicas e presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente, o CPPD da UFSM,
realizou a exposição sobre a carreira docente e comentou a importância de debater este tema. O que foi apresentado hoje, a temática se refere à progressão na carreira docente, e progressão e promoção, e especificamente o ponto em pauta no momento seria a apresentação de sugestões para a promoção para a classe E, que seria a classe do professor titular. O sindicato deverá definir uma sistemática de elaboração de contribuições que poderão ser encaminhadas para um debate posterior em nível de comissão e depois em nível de Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Isso é importante porque forma parte da regulamentação do processo de promoção que é decorrente da nova carreira que entrou em vigor em 2013. A partir da discussão, a Assembleia deliberou sobre uma série de encaminhamentos no que toca à luta pela carreira docente, conforme comenta o primeiro secretário da SEDUFISM, Jerônimo Siqueira Tibuchi. A Assembleia de hoje foi muito positiva, porque na realidade nós tínhamos a ideia de proporcionar um espaço para que os professores tivessem contato com o presidente da CPPD, que é o professor Rondinel, e temos a grata satisfação do presidente da CPPD já ter sido presidente do sindicato e também tem atuação sindical, que colocou uma bela exposição sobre a estrutura do nosso atual plano de cargos e carreiras e as dificuldades que nós temos em relação ao plano antigo, o achatamento da carreira e até mesmo a promoção para a categoria de professor titular, que agora se encontra dentro da carreira. Então foram apresentados esses pontos, foram largamente discutidos, todas as dificuldades acerca desses pontos, da nova resolução do governo acerca do cargo de professor titular. E então se decidiu, um dos encaminhamentos principais é que tudo que foi dito hoje na Assembleia vai ser encaminhado à CPPD, e nós estamos agora em regime de Assembleia Permanente, cujo próximo encontro será no dia 2 de abril, às 16 horas a primeira chamada e a segunda chamada às 16h30. O objetivo é continuar discutindo a carreira, continuar discutindo os critérios de progressão, cujas resoluções são feitas com base na lei maior, com base na resolução do Ministério, são elaboradas então normativas internas das universidades. E a UFSM se encontra nesse processo de elaboração interna das suas regras, e o que está em pauta agora são as regras para a promoção ao cargo de titular. Outra categoria da UFSM que esteve reunida e teve como ponto de discussão a paralisação das atividades foram os técnico-administrativos em educação. Na pauta da Assembleia, que aconteceu na última segunda-feira, dia 17, estava o indicativo de greve encaminhado pela Plenária Nacional da FASUBRA. Por 39 votos contrários, 36 a favor e 14 abstenções, a categoria decidiu por não entrar em greve na UFSM. Na última quinta-feira, dia 20, aconteceu no auditório da SEDUFISM o coquetel de lançamento da terceira edição da revista De Palavra. A revista tenta fazer uma radiografia de alguns assuntos palpitantes, alguns atuais, outros talvez assim de uma atualidade permanente, e ela mantém esse espírito nesse seu terceiro número. Nós damos um destaque, sobretudo, para o mercado, digamos assim, de obras de arte em Santa Maria, no que diz respeito à circulação das obras de arte, os espaços para obras de arte, o valor comercial das obras de arte, e chama-se a atenção nesta matéria que houve vários especialistas e alguns artistas sobre a dificuldade que se tem hoje em Santa Maria, nos espaços públicos inclusive, dentro da própria universidade também, para se expor, para fazer circular a arte, enfim, para criar as condições de um espaço que seja atrativo, que seja respeitável e respeitado com relação à arte. É uma matéria muito interessante a respeito de futebol e indústria, futebol e mercado, nesta época de Copa do Mundo. E além de outros temas variados, a revista mantém igualmente uma tradição que é de ser uma revista agradável, com um formato maior, com uma diagramação que busca deixar o texto arejado, bem distribuído através da página, e com uma alternância entre a palavra propriamente, o texto escrito, e várias imagens, não é? Nós temos os ilustradores que têm colaborado conosco nas diferentes edições, temos uma variação de cores e também a presença sempre da fotografia,
o professor D'Artagnan Figueiredo, que é um professor aposentado da nossa universidade, é o colaborador neste número. O D'Artagnan tem se notabilizado por ser um fotógrafo que tem acompanhado vários momentos importantes, sobretudo movimentos sociais em Santa Maria. Temos também a presença do professor Luiz Carlos Rosa do Nascimento, que é um professor do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação e que é um poeta assim apreciável, e a gente pode constatar isso lendo os seus poemas que saem neste número. Enfim, a revista tem a variedade de sempre. Eu acho que é uma atração bem importante para leitores de diferentes idades e de diferentes interesses. É importante dar esse ensaio para mim na revista, em função do que eu entendo a própria revista, porque eu entendo a revista como a possibilidade que a própria comunidade universitária faça reflexões sobre temas fundamentais para a própria sociedade. Então, o que eu busquei através dessas fotografias foi tentar mostrar para a própria sociedade esse grave problema que houve em Santa Maria, que foi a tragédia da Kiss, que na realidade para mim é muito mais do que uma tragédia, porque o que ocorreu com 242 jovens é impossível uma pessoa com um mínimo de sensibilidade não ter um envolvimento, principalmente na luta dos familiares por justiça. Na última sexta-feira, dia 14, uma ordem da Prefeitura Municipal de Santa Maria foi entregue aos familiares das vítimas na Boate Kiss, solicitando a desocupação da tenda de vigília montada pelos familiares na Praça Saldanha Marinho. Após movimentações e manifestações de repúdio à ordem da Prefeitura, ela foi revogada. Nós conversamos com integrantes do movimento Santa Maria do Luto à Luta, que comentaram o processo e a importância da tenda. Esse espaço é público, nós estamos ocupando ele, aqui nós formamos uma nova família, com uns familiares que vêm de outras cidades, os daqui da cidade, evitando que a gente fique só em casa, chorando e passando aquelas etapas do luto que é tão difícil, que nós passamos então com os outros que estão na mesma situação que nós. Então esse é o objetivo dessa vigília aqui. E outra coisa, principalmente tirar aqueles pais que estão em depressão de dentro de casa. Porque as etapas do luto, como eu sempre friso isso, é muito complicada para todos nós. Tem dias que não tem como sair da cama, levantar. E aqui a gente está sempre conversando com todos e está sabendo a respeito, embora seja 242, a gente acabou se conhecendo, acabou tornando uma família. Então, quando tu não vê em tal pessoa, que tu não vê uma pessoa há 15 dias, tu já se preocupa, vamos na casa do fulano, porque ele não está bem, porque assim que a gente procura agir. Não é um espaço que eu vou te dizer que é uma coisa boa de tu estar aqui dentro, mas é algo necessário. A gente precisa legitimar esse espaço como um espaço de familiares que estão enlutados, mas estão na luta por justiça, sabe? Então eu acho que esse espaço deve permanecer na cidade, até para que não ocorra o esquecimento que muitos querem, né? Vem familiares de longe aqui, perguntam o que está acontecendo, como está se dando o inquérito, quais são os próximos passos. Existe também aqui toda quinta-feira um grupo de familiares, ao qual eu também faço parte, é a vigília da ONG Para Sempre Cinderelas. Então a gente faz um trabalho todo assistencial, né? A gente está estruturando, é uma ONG. E a gente aqui faz ponto de arrecadação, alimentos, material escolar, e isso tudo também a gente devolve para a população, como também a associação faz esse tipo de ação, né? Recolhe alimento para poder entregar para alguns familiares que hoje se encontram em situação precária, que os filhos que davam um suporte para essas famílias. Então isso aqui é um espaço de acolhimento, é um espaço de carinho, de fortalecer esses laços que foram rompidos, né, pós-tragédia. Então, o que a gente quer é só defender a nossa estadia aqui. Então, o que a gente entende que o secretário quis dizer, que por nós familiares fazermos parte de um movimento social, ficou
mais que comprovado que ele está tentando criminalizar e marginalizar os movimentos sociais, porque como nós pais fizemos parte, ele nos retirou. Ele acha que nós, por sermos do movimento, não fizemos parte dessa grande família lutada de Santa Maria. Essa barraca, ela não pertence nem à associação dos familiares, nem ao movimento do Luta-Luta, mas sim aos familiares, às 242 famílias de vítimas fatais e essas quase 700 de sobreviventes, a qual realmente se intitulam donas daqui, porque elas que têm o direito de vir aqui para prestar homenagens aos seus familiares. Então, a associação e o movimento são apenas dois objetos assim de uso dos associados dessas famílias que em termos de administração da tenda aqui, ó, para que quando as famílias venham de fora, chegue aqui, ó, esteja preparado para receber eles, as mesas colocadas com toalhas, flores. A gente vem, traz uma caixa de isopor, traz uma água gelada, um refrigerante, o próprio cafezinho, chimarrão para essa gente. E é essa a finalidade. Então, a gente gostaria que eles pensassem bem nisso aí que eles estão tentando fazer, que na realidade eles estão tentando novamente destruir uma família que se reconstruiu dos destroços, dos pedaços, né? No próximo dia 26, às 19 horas, na Praça Saldanha Marinho, a SEDUFSM organiza mais uma vez um show para a comunidade santamariense. E mais uma vez, uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Após ter rememorado canções de Elis Regina em 2012 e de Mercedes Sosa, John Baez e Violeta Parra em 2013, esse ano o sindicato realiza o show Canta América Canta. Além dos artistas já conhecidos pelo público que costuma acompanhar os shows da SEDUFSM, esse evento contará com a participação especial do professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFSM, Ricardo Rondinel. O show começa às 19 horas e você fica agora com uma pequena amostra dos ensaios de preparação para o show Canta América Canta. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente. Na mão direita, cordas vou levar. Olha a lua mansa se leva, lua descansa, não caminhar. Meu olhar em festa se fez feliz, levando seresta onde eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra. Essa terra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminho. Só o amor me ensina onde eu vou chegar. Por onde for, quero ser seu pai. Mudei de roda bem, dança do modo eu sei. Cansei de ser sozinha. Verso encantado sei, meu namorado é rei das lendas do caminho. Onde no passo da estrada só faço amor. Tenho meu amado a me acompanhar. Amor que de longe léguas tentando me levar. Não faço léguas, sou mesmo assim. Quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber. Essa terra encerra meu bem querer, jamais termina meu caminho. Só o amor me ensina onde eu vou chegar. Por onde for, quero ser seu pai. Mudei de roda, andei, dança da moda, eu sei. Cansei de ser sozinha. Verso encantado, sei.
do caminho onde andei. No passo da estrada só transando, tenho meu amado a me acompanhar, e de longe léguas cantando eu vi. Como eu faço trégua, sou mesmo assim. Por onde for, quero ser seu par. Olha a lua mansa, se derramar, lua descansa meu caminhar. Meu olhar em festa, sempre feliz, tendo a seresta de ouvir. Por onde for, quero ser seu par. Eira, me leva, eira, me leva, me leva, amor. Por onde for, quero ser seu par. Me leva, amor. Me leva, amor. Me leva, amor. Por onde for, quero ser seu par. Beleza? Aí, muito obrigado.